Fala galera, análise de Cuiabá 0, Vasco 2, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Estamos chegando perto dos 100 inscritos, então fica aí meu pedido para você me ajudar a bater essa primeira marca do canal aí de 100 inscritos. Então vamos lá. Começando a análise pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê um equilíbrio na posse de bola, né? 51% para o Cuiabá, 49% para o Vasco. E olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente ver se teve alguma equipe que jogou com seus jogadores mais adiantados em relação à outra, né? Talvez pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo. Aparentemente o Cuiabá com jogadores um pouco mais adiantados, mas a gente pode substituir os jogadores pelo avanço médio, né, dos jogadores de cada um dos times, e a gente vai ver aqui a barra amarela que representa o Cuiabá mais próxima da linha do meio de campo do que a barra branca, né, a linha branca que representa o Vasco. Então de fato o Cuiabá teve aí os seus jogadores um pouco mais adiantados dentro do campo de jogo. Quando a gente olha para a concentração de jogadas, a gente vai ver que do total de jogadas da partida, 23% foram do Cuiabá no meio de campo e 21% do Vasco no meio de campo também. Então a gente vê aí um equilíbrio é, de jogadas nessa porção do campo. Mas quando a gente olha para os campos de ataque, a gente vai ver que o Cuiabá conseguiu criar 15% das jogadas da partida no seu campo de ataque, e do total de jogadas da partida, 8% foram do Vasco no seu campo ofensivo. Então a gente vê que o Cuiabá conseguiu criar mais perto do gol do seu adversário do que o Vasco. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio ao longo do jogo de cada uma das equipes. Então a gente vê aí mais barras amarelas a princípio do que barras brancas. A gente vê aqui períodos curtos de um domínio amplo, né, do domínio mais intenso do Cuiabá, no início do segundo tempo, um pouco antes dos 30 do segundo tempo e também perto do final do jogo já, e um trecho de domínio mais intenso do Vasco aqui, é, ali mais ou menos dos 5 minutos do segundo tempo até os 15. O primeiro tempo pareceu mais morno, né? A gente não tem barras muito grandes de nenhuma das equipes no primeiro tempo. Sabendo aqui que a intensidade do domínio vai de 100, representando um domínio total do time mandante, até menos 100, representando um domínio total do time visitante, a média da altura dessas barras todas aqui fica em 3, ou seja, um leve domínio do Cuiabá na média da partida. Aqui do lado a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que esse comportamento das equipes se desdobrou em termos de criação e de finalizações. Então a gente vê aqui a expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a entender a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Esse número foi de 0,87 para o Cuiabá, 0,32 para o Vasco. Então a gente vê uma superioridade do Cuiabá, apesar de ter tido aqui um número mediano para essa estatística, considerando que era o mandante, e o Vasco aqui com um número baixo para a expectativa de assistências, considerando que era o visitante. Em termos de finalizações, a gente vê algo mais equilibrado, 13 finalizações para o Cuiabá, 10 para o Vasco, mas olhar só para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a projetar o número de gols esperado para cada equipe com base na qualidade das oportunidades que foram criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações, ou a dificuldade que o goleiro teria em defender as finalizações que recebeu em gol. Então, considerando a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Cuiabá marcasse 0,57 gols, pelo lado do Vasco 1,48, um número alto para o Vasco como visitante. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Cuiabá diminui para 0,11 e do Vasco sobe para 1,73, novamente aí um número alto para o Vasco como visitante. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho nas finalizações de cada uma das equipes. Então, pelo lado do Cuiabá, esse valor é de menos 0,46, mostrando que a equipe foi mal nas finalizações, né? Teve a sua expectativa de gols reduzida com base na qualidade ou na falta de qualidade
nas finalizações. Pelo lado do Vasco, esse valor é de 0,25, que mostra aí um desempenho relativamente bom dos jogadores do Vasco nas finalizações, conseguindo elevar a expectativa de gols de 1,48 para 1,73. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma dimensão do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Cuiabá marcasse 0,11 gols, não marcou nenhum. Então, essa diferença de menos 0,11, né, um valor muito próximo de zero, mostra um desempenho neutro do goleiro do Vasco. Pelo outro lado, a expectativa era que o Vasco marcasse 1,73 gols com base na qualidade dos chutes, conseguiu marcar 2, então essa diferença é de 0,27 positivo, mostrando que o goleiro do Cuiabá levou um pouco mais de gols do que o esperado, mas esse valor também está relativamente próximo de zero, então dá praticamente para a gente classificar aí também o desempenho do goleiro do Cuiabá como neutro, mas com um viés aí de ter tomado um pouco mais de gols do que o esperado. Aqui embaixo eu trago esses números de forma gráfica para a gente tentar entender a construção dos placares de cada uma das equipes. Então a gente vai ver que tudo que o Cuiabá conseguiu criar de expectativa de gols com base nas oportunidades foi contrabalanceado, né, pelo mau desempenho nas finalizações e pelo desempenho do goleiro adversário. Mas a gente vê que a barra vazada aqui, que representa um número negativo das finalizações, é muito maior do que a barra que representa o desempenho do goleiro do Vasco. Então, basicamente, aí o Cuiabá, com base com o mau desempenho nas finalizações, praticamente anulou tudo aquilo que conseguiu criar em termos de oportunidades. Pelo lado do Vasco, a gente vê aqui que o placar foi construído principalmente com base na qualidade das oportunidades, né? Essa barra aqui muito maior do que a barra de finalizações e a barra de desempenho do goleiro adversário, mas de qualquer forma a gente vê aí que é, o, o placar de 2 gols construído pelo Vasco também teve ali alguma contribuição em termos de qualidade de finalizações e desempenho ou mau desempenho do goleiro adversário. E para finalizar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. Pelo lado do Cuiabá, todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos. Pelo lado do Vasco, a gente tem algumas estatísticas com 4 estrelas ou mais, que são aqui a expectativa de gols, a expectativa de gols pós-chute e também o número de gols marcados. Então, se a partida teve alguma qualidade, foi muito mais pelo lado do Vasco do que pelo lado do Cuiabá. Melhor ainda para o Vasco, né, que conseguiu vencer a partida por 2-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Cuiabá 0, Vasco 2. Eu espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, comentar, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!